Daniel Souza, eu queria falar sobre um dos maiores constrangimentos da história da diplomacia. Cara, eu nunca vi nada parecido. Eu ia falar que, talvez, nunca vi nada parecido. Nós tivemos, no dia de hoje, a visita do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, à Casa Branca. Foi lá se encontrar com Donald Trump. O objetivo era falar sobre cooperação comercial e tecnológica, né? Enfim, a gente está falando aqui sobre um assunto que interessa aos Estados Unidos, né? Lembrando que quando a gente fala sobre o continente africano, os Estados Unidos têm muita dificuldade de criar algum tipo de conexão. A China e a Índia estão nadando de braçada no continente africano. O presidente de um país importante como a África do Sul vai até Washington para falar exatamente sobre cooperação comercial e tecnológica. Eis que eles estão conversando ali no Salão Oval da Casa Branca, um espaço nobre, é um espaço diplomático por excelência, e Donald Trump pede para apagarem as luzes e inicia a projeção de um filme. O filme começa a passar ali na Casa Branca naquele momento. E esse vídeo, Daniel, ele é basicamente um curto documentário que fala sobre a limpeza étnica que estão sofrendo os brancos da África do Sul. A gente já falou sobre isso no passado, Daniel. Esse é um discurso que uma parte da população sul-africana vem repercutindo e que teve um impacto muito grande, particularmente em duas pessoas nos Estados Unidos, Donald Trump e Elon Musk, né, que é sul-africano, é um branco sul-africano. Então, o gancho que eles utilizam é basicamente que foi passada uma lei recentemente que fala sobre que é a lei de expropriação de terras, que passou no ano passado e que tem como objetivo pegar terras improdutivas e redistribuir essa terra com compensação. Mas uma coisa que é importante é que há um traço muito, enfim, que não tem como você descolar da realidade sul-africana, que é as terras estão nas mãos da população branca. Cerca de 80% das terras da África do Sul estão nas mãos de cerca de 8% da população branca sul-africana. Então você tem ali uma certa ideia de tentar garantir que mais áreas sejam produtivas e fazer uma distribuição dessas terras. Então, esse documentário, ele argumenta que tudo isso leva a um genocídio da população branca. Segundo o documentário, que foi produzido por, naturalmente, um opositor do governo do Ramaphosa, um branco opositor do Ramaphosa, diz que quando a população negra toma as terras, tende a matar os brancos. Inclusive, durante a reprodução do vídeo, o Donald Trump ele fazia comentários, ele meio que explicava, né? Provavelmente você não está entendendo, né? Vou te explicar aqui o que está acontecendo. Então ele fazia comentários, meio que pedindo explicação. Vem cá, me explica aí. Tá acontecendo um genocídio, tudo. O Cyril Ramaphosa, Daniel, presidente da África do Sul, teve uma presença de espírito, assim, que eu não sei quantas pessoas teriam. E ele deu uma explicação, falou assim: olha, a violência na África do Sul ela é generalizada, é um problema que a gente tem e afeta pessoas brancas e pessoas negras, né? Isso não é algo direcionado à população branca. E o Donald Trump ele continuou insistindo, né? Ele continuou insistindo que é algo que parte do governo, é algo que, inclusive, tem um financiamento do governo sul-africano. Então, a gente teve, Daniel, uma das cenas mais constrangedoras e que vem sendo chamada de uma emboscada, né? Basicamente, ele fez ali uma emboscada diplomática. A gente sabe, Daniel, como é que o código diplomático internacional ele é muito cheio de protocolos. A coisa não acontece de surpresa. Então, a gente já teve aquele bate-boca entre Donald Trump e o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, na Casa Branca, né, que aconteceu em fevereiro desse ano agora, que já foi algo inusitado. A gente teve ali os dois saíram do protocolo, aliás, os três, né? O Donald Trump, o Zelensky e o J.D. Vance, né? O vice-presidente americano, que estava na sala. Mas ali, Daniel, foi constrangedor, mas havia um certo contexto. Você tinha posições Não foi claramente gratuito, antagônicas. né? O que está acontecendo no caso do líder sul-africano é que foi uma coisa meio gratuita, né? Ou seja, o Trump se mete numa questão interna sul-africana. É claro que a África do Sul é um país muito violento, e aliás é muito violento há muito tempo. Isso não é exatamente uma novidade. E de uma hora para outra, a gente tem ali o presidente americano fazendo uma emboscada e dando aula sobre a África do Sul para o líder sul-africano. Quer dizer, eu acho que há uma gratuidade que não havia no Zelensky. Esse aspecto do contexto que você colocou me parece super importante. Havia ali uma tensão entre Estados Unidos e Ucrânia,
havia ali uma discussão na qual poderiam sair faíscas, como saíram, mas nesse caso em particular, é uma agenda out of the blue, né, que o Trump tira e para, de alguma maneira, pressionar ali o líder sul-africano e certamente muito inflado pelo Elon Musk, né? Pois é, e a gente está falando ali, Daniel, sobre o presidente dos Estados Unidos recebendo uma autoridade de um outro país. Não é um país pequeno, não é um país insignificante, é a África do Sul. Se fosse um país pequeno, não diminuiria o gesto do Donald Trump, mas a gente está falando sobre a África do Sul. Assim, é um país muito importante, é um país próximo, né, politicamente dos Estados Unidos, e você coloca o presidente da África do Sul numa situação na qual ele fica sentadinho, tendo que assistir a um vídeo que é pego de surpresa pelo Donald Trump, né, um vídeo produzido por um líder oposicionista chamado Julius Malema. E aí o Donald Trump pergunta, você sabia disso? Você conhece esses fatos? E o Ramaphosa diz, olha, eu não sei nem quem é esse cara, nunca tinha visto esse vídeo. Então é de fato uma das cenas mais constrangedoras da história da diplomacia, pelo menos que eu tive acesso, Daniel. Raras vezes eu vi uma emboscada como essa, uma cena tão constrangedora diplomaticamente como essa. Aliás, Tanguy, há poucos dias nós tivemos a chegada nos Estados Unidos de refugiados brancos provenientes da África do Sul. Lembrando que os Estados Unidos modificaram aí completamente a sua política em relação ao recebimento de refugiados, mas já foi ali uma certa sinalização do que estava por vir, e realmente o Donald Trump desincentiva dessa maneira que líderes visitem os Estados Unidos, né, para dialogar com ele. Afinal, sabe-se lá o que ele vai fazer quando você estiver sentado na Casa Branca.